Olá, tripulante! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso podcast mais do que especial, hoje com o professor Vini, essa fofura de professor. Hello guys, how are you? Teacher Vini here! Ai, gente, ele é muito lindo, fala a verdade. Eu sou suspeito para falar porque é meu amigo há muitos anos. E Vini, eu quero perguntar já para você assim, qual foi a situação mais maluca, mais inusitada que você viveu a bordo por conta do inglês ou da ausência do inglês? Não você especificamente, que você tenha presenciado algum papelão de alguma pessoa. Bom, eu embarquei já faz um certo tempo, não vou dizer exatamente quanto, né? A gente não precisa ficar falando. Que eu não sei. Então. Faz um certo tempo, e naquela época, é claro que o inglês era necessário, mas não se fazia tão necessário como é hoje em dia. Hoje em dia realmente é, assim, primordial. E aí eu trabalhava na parte do shopping e tinha um amigo, né, um conhecido, que vira amigo, né, vira nossa família. E ele não falava muito bem inglês. E aí a gente meio que xoxava ele. A gente tirava sarro dele pelo fato dele não falar muito bem, mas assim, a gente ao mesmo tempo encorajava. E aí assim, é nítido, eu lembro muito desse dia que a gente estava fazendo aquela reunião, pós, né, as lojas já tinham fechado. E aí a Svetlana, que era a minha manager da época, ela fez uma pergunta, ele entendeu o que ela quis dizer, só que ele queria debater, perguntar assim, né, why, né, o porquê disso. Aí ele jogou assim, because, né? É quando a gente quer falar o inglês com a inflexão do português. Exato. Que aí o because a gente só utiliza quando a gente tá respondendo alguma coisa, né? Uhum. Mas eu sei que, assim, todo mundo caiu na risada, porque, assim, foi legal pelo esforço dele de estar, né, tentando, mas, assim, não deixou de ser engraçado na época. E, enfim, eu lembro que ele passou por poucas e boas por não estar falando inglês. Você acha que, por exemplo, isso que você está relatando me lembrou agora um pouco a minha adolescência? Eu sempre tive um pouco de receio em falar inglês, tenho até hoje, porque sempre percebi as pessoas corrigindo ou falando, não é assim, é desse jeito, e às vezes, na verdade, eu estava falando do jeitinho que tinha que ser, mas a pessoa que estava ao meu lado, às vezes podia ser um professor, ou às vezes era só uma pessoa que falava muito bem mesmo, me repreendia dizendo, não, a pronúncia não é desse jeito. Sim. Você acha que isso cria um bloqueio nas pessoas para depois continuarem com esse processo do aprendizado? Eu acho que sim, Fá. Eu acho que assim, existem níveis, né, do aprendizado. Mas eu acho que o principal é você ter cara de pau. Você tem que se jogar. Então, assim, essa coisa de você estar tentando falar, existem níveis. Você vai começar fazendo pequenos erros, cometendo pequenos, né, enfim, coisas que você vai falar errado. Mas você tem que se jogar, você tem que tentar falar. E só de você ter tido a oportunidade de alguém tentar te corrigir e falar, olha, não bem assim, é dessa maneira, eu acho que é super válido. Só que assim, quando você vai ficar 9 meses dentro de um navio, trabalhando, recebendo ordem, tendo que se comunicar, falando com colegas de trabalho, não tem mais como ser aquela comunicação chula, né? Aquela comunicação meia boca. Então, assim, isso vai refletir em como a tua vida vai ser lá dentro. Você entendeu? Se você conseguir se comunicar bem, se você conseguir se fazer entender de uma maneira bacana, é claro que as coisas vão ficar mais fáceis para você. E as pessoas vão te olhar com outros olhos, sabia? Teve uma época, bem no começo, dessa história toda dos navios de cruzeiros aqui no Brasil, ainda não existia a lei que obrigavam os 25% de tripulantes brasileiros e tudo mais. Houve uma época que as companhias afrouxavam um pouco, sim, porque o processo de seleção era muito tosco, vamos ser bem sinceros, né? E aí todo mundo entrava, qualquer pessoa entrava. E era um momento também, era um período ainda muito arcaico disso tudo, que a gente estava começando a viver, então embarcava o fulano porque era amigo, porque isso, ou porque a amante pedia pro oficial, e aí o oficial ligava lá na escola e falava, então, põe essa pessoa aí para trabalhar no navio. QI, né? Sim. Teve muito isso criou um vício, criou um ranço no mercado, né? Porque as pessoas começaram a entender que, para aquela companhia ali, só mandar porque é uma maior bagunça, né?
E isso meio que trouxe uma imagem muito negativa para o mercado. Acho que é por isso que eles estão repensando, porque tudo isso refletia na própria empresa. Porque o passageiro, ele ia, sei lá, falar com uma pessoa da recepção, ou ia pedir uma informação com qualquer tripulante. E essa pessoa, ela não conseguia falar direito. E aí isso causava, né, um certo asco no passageiro. Ele fala, cara, mas ele tá aqui trabalhando no navio e não sabe falar. Não. Eu não consigo me comunicar. Passava o asco no passageiro e uma revolta absurda nos outros tripulantes, porque tinha gente que às vezes era médico, que às vezes era advogado, que às vezes arquiteto, e tava lá fazendo trabalho de cleaner. É verdade. Né? E aí, de repente, o cara na animação não falava uma palavra de nada. Exatamente. Né? Aconteceu muito isso foi muito complicado, mas as coisas mudaram. Mas as pessoas têm ainda muita dificuldade, assim, eu vou te falar. As pessoas me ligam e falam assim, oi Fabrício, tudo bom? Então, você é meu amigo. Às vezes eu nunca fui amigo. Mas sabe? Aí você vira o melhor amigo. Aí a pessoa fala assim, eu tô com um camarada aqui, porque eu queria muito que ele embarcasse, que ela é uma pessoa incrível, porque ela merece, porque não sei o quê. Aí faz aquele currículo inteiro. Mas olha... Um finalzinho, né? Ela não fala inglês. Então... E aí, como você... Assim, tem uma falta de bom senso enorme nas pessoas em relação a isso, assim. Elas não entenderam que as coisas mudaram, né? E existe um porquê, tem a questão da segurança, né? O Costa Concórdia demonstra essa situação toda que aconteceu com Costa Concórdia, veio reforçar e demonstrar a importância do inglês, né? Então, o que você, por exemplo, dando aula esses anos todos, percebe que pode ser um diferencial para um profissional que quer embarcar num navio de cruzeiros, que quer trabalhar na área de hotelaria? Por que o inglês é tão importante? Eu acho que assim, são dois fatores, né, Fá? É aquilo que você falou. Antigamente, passava-se o pano, né? Só que hoje, a gente está assim, com um selo de qualidade, a gente quer alcançar um patamar de qualidade, né? As empresas, as armadoras querem alcançar um patamar de qualidade onde não tem mais espaço para ser meia boca, você entendeu? Não tem mais espaço para ser meia boca. E eu acho que assim, você fazendo um bom trabalho e você conseguindo se comunicar da maneira certa, as pessoas vão entender que você tá pau para toda a obra, né? A palavra é essa. Putz, Joãozinho faz um puta de um trabalho, entende tudo que eu falo, não tem aquela coisa do misunderstand, de eu falar, porque eu acho que isso já deve ter ocorrido com você, na sua... Não necessariamente com você, mas você já deve ter presenciado essa coisa de o chefe dá uma ordem, a pessoa acha que entendeu, faz uma coisa nada a ver, que tipo, não foi isso que eu pedi, não, né? Acontece muito. E, aí o chefe já fica com raiva, já pega ranço daquela pessoa, né? Eu falo pra ele, não consegue fazer nada do que eu peço, e aí, filho... Não, acontece bastante. A bordo, eu tive meu último contrato agora como Assistant Cruise Director e eu pedi as coisas, às vezes, pro pessoal da animação, para algum menino ou outro e tal. E às vezes até de outro departamento, porque a gente tem que conviver com outras pessoas pros eventos, pra uma série de operação de embarque e desembarque. E acontecia, assim, de gente que já tá, sei lá, no seu terceiro, quarto contrato e não entende um comando, não entende um... Você entende? Putz, eu tenho dois caras trabalhando pra mim. Um que entende tudo que eu falo, consegue se comunicar, quando eu tenho alguma dúvida ele consegue esclarecer pra mim, e eu tenho aquele que, tipo, eu tenho que fazer um esforço, sabe assim, a vida já é tão difícil a bordo, né? A gente tem tanta coisa pra fazer, tantas horas de trabalho, que você sabe que é uma coisa árdua, é prazerosa? É. Mas também tem muito trabalho. Então, assim, você vai tentar ir pelo caminho mais fácil. E o caminho mais fácil é você conseguir falar com aquela pessoa que te entende, que, enfim, consegue se comunicar de uma maneira bacana. Eu acho que o diferencial é esse, Fá. É possível, você como especialista nisso, é possível... Em quanto tempo a pessoa falar assim, não, eu quero, meu sonho é trabalhar no navio, eu vou me dedicar, eu vou estudar dia e noite, eu vou no YouTube, eu vou na Deck4, eu vou sei lá onde for, onde tenha uma ferramenta, onde tenha um lugar que me ajude a ingressar nesse local aqui, eu vou me dedicar e vou estudar para poder passar num processo de seleção. Isso é possível de que maneira e com que intensidade? Sim. É a pergunta que a gente mais ouve, né? A gente que é professor de inglês. Em quanto tempo eu vou estar falando? Então, assim, não existe uma resposta certa para essa pergunta. Tudo vai depender, como tudo na vida, da tua dedicação.
Você vai ficar assistindo a sua aula ou você vai fazer um exercício extra? Ou você vai procurar um vídeo extra, sei lá, em qualquer site? Ou então você vai ouvir uma música em inglês? Porque, por exemplo, eu já tive alunos onde o cara não falava uma palavra, ele não via nenhum filme em inglês, ele só assistia filme dublado, só série dublada, ele não ouvia nenhuma música internacional, o cara só ouvia, enfim, cantores nacionais. Ele não tinha dentro da vida dele, da rotina dele, nada em inglês. Então, é impossível você comparar esse tipo de aluno com um cara que, ok, ele não fala, mas ele só ouve música internacional porque ele gosta do som, ele fica cantando daquele jeito dele. Quando ele tem uma oportunidade, ele vê um filmezinho, mesmo com a legenda em português, mas ele já consegue trabalhar uma maneira associativa do som com aquela palavra, porque tem coisa que é parecida com o português. Você pode, putz, essa palavra é parecida. Então, assim, eu acho que tudo depende do tipo de aluno que você vai ser. Você vai ser um aluno que se dedica ou você vai ser um aluno que enrola? Então, assim, para um aluno que se dedica, faz as aulas, faz os exercícios, faz as provas, tem aí vontade de ver vídeos, coisas extras, ver filme, ouvir música, em 6 meses você já consegue ter um vocabulário e frases funcionais bacana para você poder passar numa entrevista. Eu tenho muita preguiça, assim, e tenho mesmo, assim, confesso, quase que preconceito quando eu escuto as pessoas falarem assim, então, sabe? Porque é sempre naquela situação de entrevista, ou da pessoa querer se colocar à disposição para o trabalho, aí a pessoa chega e fala assim, eu até falo, mas é que eu não pratico, eu não consigo trabalhar espiritualmente para olhar para aquela pessoa, para aquele cidadão. Não consegue disfarçar a cara, não né? Não consigo, porque assim, por que não pratica, gente? Sim, entendeu? Sim. E assim, talvez porque eu fale outros idiomas e para mim seja um pouco mais fácil, sim, né? Eu falo. Sim, você fala. Eu não falo bem. Já falou comigo, já claro que vai falar assim. Não, mas eu digo você assim... Você tem mais insegurança do que outra coisa, sim, você fala bem. Mas o que eu tô dizendo é assim, por exemplo, eu vou falar espanhol, eu falo. Sim. Nunca vou dizer para uma pessoa assim, olha, eu falo, eu faço o meu charme. Sim. Né? Eu sei que eu vou arrasar na entrevista, no papo da pessoa. Tem um pouco da tua personalidade também, né? Eu vou chegar e vou falar assim, hola, disculpa, yo no hablo muy bien español, hace mucho que no hablo, pero todo bien. Pero... Podemos empezar. A pessoa já olha e fala assim, caralho, como ele fala bem pra cacete. Ótimo. E eu vou assim nas outras. No inglês é a mesma coisa. Eu arrasei no sorry, sabe? Não falo inglês, tal, não sei o quê, pra pessoa depois falar assim, tudo bem, toda cagada que vir depois vai... Mas eu não chego e simplesmente bloqueio e falo assim, não, eu não pratico, então por isso eu não vou conseguir desenvolver uma conversa ou vou poder fazer a entrevista com você, porque você já começa um negócio cagando. Não, eu acho que assim, também ninguém é tão intolerante no fato de, o que você fez foi certinho, você deu uma introduction, né, fez uma introdução, olha, eu não falo muito bem, mas eu acredito que eu posso conseguir, enfim. É claro que a pessoa vai ouvir isso, Bia, você tá tentando, se esforçando, falando na língua dela. Então é claro que ele vai te dar um desconto quanto a isso, você entendeu? Sim, mas... Normalmente, essa desculpa são desculpas de pessoas que... Mentira, que não falam nada. Entendeu? Sim. Não, é que a gente tá falando de coisas diferentes. O que você tá falando é de uma pessoa que vai contigo numa entrevista e fala, então, eu me formei, mas eu não pratico. Ponto. Isso daí é mentira. A pessoa não fala. Como a maior parte dos brasileiros colocam lá no inglês, inglês nível intermediário. E na verdade não tem nenhum base. E você pergunta, how old are you? E a pessoa fala assim, I'm from Santos. Exato. O que eu tô caracterizando é o seguinte, aquela pessoa que se interessou, estudou e tem uma insegurança, você entendeu? Eu acho que você, é aquilo que eu falei, tem que meter a cara de pau. Você tem que meio que, entendeu? Se jogar, falar do seu jeito. Só que assim, não dá pra ser mais aquela coisa índio. Você tem que ter um mínimo de fluência, você tem que falar, entendeu? E não pode ficar tão inseguro no aspecto de, mas e se eu errar essa preposição? Ou então e se eu trocar essa palavra? Isso daí você vai pegar com a prática. Fala, você só vai aprender falando. Só que a gente não pode mentir, a gente não pode passar pano, não dá pra ir pro navio sem você ter um mínimo de noção. Você tem que falar o inglês, você tem que se comunicar. Se você fala uma coisinha errada, outra aqui, outra ali, é uma coisa. Agora só o hi, because, I love, não dá mais. Namorar é um jeito mais fácil de aprender? Olha, não sei, porque senão eu estava falando francês, eu estava falando italiano, não sei.
Bom, eu aprendi francês namorando, então... Quantas línguas você fala mesmo? Eu- 18, né? Não, não. Eu falo só francês, espanhol. O meu inglês não é muito bom. Mas fala sei- inglês, fala italiano. Falo italiano, mas nunca namorei, tá? Vai Como eu- anotando aí esse passaporte. Não, o inglês, o francês pra mim foi muito fácil, porque quando você tá apaixonado e quando você quer surpreender, e eu era da época que não tinha internet, né? Sim. Então, assim, eu aprendi francês com um dicionário e traduzindo as cartas que ele me mandava em francês e Fala escrevendo. russo, né? Essa tua época era Foi. complicada mesmo. Mas assim, era um impulsionamento, uma vontade de fazer aquilo acontecer, não só pelo idioma, mas sobretudo porque eu precisava me conectar com ele e foi incrível, assim. E eu digo assim, Você acha que você esqueceu alguma coisa? não, Não esqueceu nada? Não. Mas você pratica de uma maneira? não. Eu assisto muita TV em italiano, em espanhol, eu adoro, eu não... Tá certo, Não, fez a técnica não certa. desfiz desse hábito que o navio me deu de assistir TV em outros idiomas, filmes em outros idiomas. Mas você tá entendendo? A gente volta naquele assunto que eu tinha te falado. Você tenta colocar o idioma, seja ele qual for, aquele que você está interessado no momento, você tenta ver uma brecha de colocar isso dentro da sua rotina, de trazer ele para a tua realidade. No teu caso foi com um namoro, no teu caso foi com o interesse de ver filme, enfim, de ver programas. O que não dá é para você tampar o sol com a peneira, entendeu? Eu quero falar inglês, mas você não faz nada para isso. Você não frequenta uma aula. Tem que criar uma rotina. Você tem que colocar a língua que você está aprendendo dentro da tua vida de alguma maneira. De alguma maneira você tem que colocar. Filme, série, música, leitura, revista, desenho, namoro, enfim. Ou seja, a pessoa ela pode fazer o curso que for, a metodologia que for, se ela não inserir isso dentro da vida dela de algum jeito, vai ficar mais difícil para ela. Claro, claro. Quando você fala que não dá, dá, mas leva mais tempo. Então, o ideal, como a gente tem aí um prazo, né? A gente está tentando pegar o conhecimento, adquirir o idioma inglês o mais rápido possível, porque eu quero passar na entrevista com a armadora, ir para o navio e ganhar dinheiro. Então, você vai ter que vivenciar a língua. Vivenciando a língua, morando no Brasil, é fazendo esse tipo de coisa. E como é que é esse processo? Porque parece que quando a gente chega lá dentro, a gente passou na entrevista, deu certo, as aulas foram super bacanas para mim, deu resultado. E eu consegui embarcar. E aí na primeira semana eu começo. E aí eu vejo começo a ouvir os comandos e falar com o chefe, isso e aquilo. E começa a aparecer que aquele inglês já estava ali o tempo todo. E quando eu tô vendo, eu tô falando. Já passou o contrato. Exatamente. Vou te falar uma vivência própria minha. Você sabe, quando eu embarquei a primeira vez, eu tinha já o meu inglês fluente. Só que eu trabalhei na MSC Cruzeiros, que é uma empresa italiana, e também se falava muito italiano dentro da MSC, por ser uma empresa italiana. Só de eu ficar lá dentro, eu comecei a vivenciar o italiano. Se você perguntar, você fala? Não, eu não falo. Mas eu lembro que na época, nesses 3 anos que eu fiquei, eu já entendia tudo. Entendeu? Então, isso vai acontecer com a língua inglesa também. Quanto mais você ouvir, mais fácil, mais real ela vai se tornar para você. Só que é aquilo, você já tem que entrar lá sabendo alguma coisa, né? Não tem como você ir... Não dá pra ir sem informação nenhuma, Fá. Não dá mais. Como é que é a preparação, a elaboração de um currículo em inglês? Como é que deve ser feito isso? Olha, a gente tem que se atentar a certas coisas, né? Então, linguagem formal, afinal de contas você está falando de um currículo, né? Você vai para um local profissional de trabalho. Vocabulário. Então, às vezes eu vejo muito aluno, quando a gente faz preparatório para esses testes de proficiência, existe a parte de writing, e o writing às vezes é elaboração de um currículo, ou então resposta de um e-mail, uma carta. Então, existem esses formatos, né? E às vezes, quando a gente vai corrigir esses currículos que eles criam, como o cara já se sente super seguro, eu já falo inglês, ele nem se atenta ao vocabulário. E às vezes comete pequenas gafes. Então, assim, a dica que eu dou é vocabulário formal, e se você tem dúvida, procura. Não há problema nenhum em você se sentir inseguro. Olha, eu sou professora há 13 anos e quando eu me sinto inseguro, eu procuro.
Então, eu acho que você tem que ter certeza daquilo que você está colocando dentro de um documento oficial. Então, pesquisar o vocabulário, utilizar o vocabulário formal e não mentir, acima de tudo, né? Você colocar realmente as informações que já reais. É um aspecto para a maioria dos brasileiros. Pois é, né? A gente recebe currículo que eu falo 16 línguas, morei em 37 países, né? E a gente descobre que não é bem assim. É muito triste quando a gente recebe um currículo que a pessoa coloca que fala inglês intermediário e chega na hora a pessoa não consegue desenvolver nada. Não, e assim, eu acho que isso retrata, assim, pô, mas se você mentiu que você não fala inglês, você fala que você fala e você não fala, você tá mentindo aqui pra mim. Como é que eu vou acreditar em todo o resto que você colocou aqui? Se você mentiu nisso, você não mentiu no resto. Sabe assim? E para um recrutador, ou para um americano, ou para um inglês, que você talvez saiba melhor como são esses perfis, como é receber essa verdade? Como assim? Não entendi, desculpa. Eu olho lá no seu currículo, que você fala inglês, e aí na hora do papo aqui com você, eu percebo que você não fala nada, porque são culturas diferentes. Frustração, né, Fabrício? Essa é a palavra. E pra não falar ódio, asco, negação. Meu, por que você tá fazendo eu perder meu tempo, sabe? Tempo é o que a gente tem de mais valioso hoje em dia. Você tá fazendo uma outra pessoa perder tempo de ficar olhando pra tua cara e tu fingindo que tu fala e tu não fala nada. Por quê? Não é muito mais fácil você se preparar, você estudar e realmente quando chegar na hora você tá seguro de si e falar, eu realmente falo, eu sei que eu vou me dar bem. Posso cometer um erro ou outro, mas eu sei que eu vou me dar bem. Do que você vai... Às vezes tem gente que vem, sei lá, de uma cidadezinha mó longe pra fazer entrevista, sabendo que não fala inglês. Pra quê? Gastou tempo, gastou dinheiro seu e da pessoa que vai te entrevistar. É uma questão de bom senso, né? Como é que a pessoa faz... Mas então, eu acho que chega a entrar até numa patologia, assim, porque a pessoa não pode ser uma pessoa normal, pessoa que se desloca, que faz todo esse processo. É complicado. Aí chega para participar de uma entrevista com o cara e aí não desenvolve. Ou seja, eu teria vergonha de fazer o cara perder tempo, né? A pessoa olhar para mim e olhar para mim com aquela avaliação. É um mentiroso, é um charlatão. Fá, eu lembro da minha entrevista... Eu lembro perfeitamente. Você me telefonou. Vinícius, Francesca Sartori, Hotel Tal, São Paulo. Meu, eu sou de Santos. Pra que eu ia pegar 1h30 de Santos pra São Paulo e num puto hotel fazer a mulher executiva importante da MSC Cruzeiros olhar pra minha cara sendo que eu não falo? Só que eu já falava e não deu outra. Ela chegou, hello, good evening, how are you? E já começou direto em inglês. E foi ali durante 30 minutos em inglês. Só que eu já tava me garantindo. Eu sabia que eu falava. Então, assim, às vezes o cara nem vai se dar o trabalho de falar em português com você. Tem gente daquela época que você fez a entrevista, que tentou junto com você, que até hoje está tentando e que até hoje está com o mesmo nível de inglês, mesmo sabendo de tudo que aconteceu com o mercado, mesmo tendo tempo para ter estudado, para ter se qualificado. E as desculpas são sempre as mesmas. É muito a minha cara, o shopping é uma coisa que eu gosto muito de fazer, eu tenho tudo a ver com isso. Não, e assim, shopping é um setor extremamente... Porque é o seguinte, shopping, pelo menos da MSC Cruzeiros, geralmente os chefes, graças a Deus isso tá mudando, mas a maioria dos chefes são búlgaros ou romeno. Você vai falar búlgaro? Você vai falar romeno? Então, assim, é óbvio que a língua entre você e um búlgaro e um romeno vai ser o inglês. Mas as pessoas acham, Vinícius, ainda tem essa ideia de que, por exemplo, mas eu quero trabalhar na temporada brasileira, viu, mocinho? Esse é meu interesse. Então, como é temporada brasileira, não precisa né? do inglês. É, porque todos os chefes que não, né, eles vão deixar o navio, né? Porque você tá chegando, então vai ficar só brasileiro. De preferência, a gente só de São Paulo, né? Porque você não gosta de sotaque diferente, vai ficar só brasileiro no navio pra te receber. Assim, linda. É impressionante a mentalidade das pessoas em relação é triste, né? às falhas delas, né? Porque são falhas, são ausências. E ao invés de tentar melhorar, né, buscar um novo caminho, não, elas reforçam. Por que você vai canalizar a tua energia em criar uma mentira em vez de você canalizar a tua energia para fazer a diferença? Pega toda essa energia que você tá gastando pra... vou colocar tal coisa. Porque aí quando ele for me perguntar, eu posso inventar tal coisa. Olha, eu falo, mas eu não pratico.
Pega todo esse tempo, essa sua criatividade e joga no curso de inglês da Deck4. Pronto. Arrasou. Tá aí. Uma coisa que você falou importante, que é a questão do e-mail, né? Eu, sempre dando aula também para nível técnico, Pronatec, esses projetos sociais com muita criançada, garotada e tal, eu sempre me preocupei em ensiná-los a como ter um e-mail corporativo, a como responder um e-mail corretamente, né? Não simplesmente ADD, Sim. né? E mandar e não colocar nem um assunto no corpo do e-mail, nada disso. Então, eu sempre me preocupei muito em relação a isso. E percebo a dificuldade que esses candidatos também têm de ter um e-mail decente, né? De responder um e-mail direitinho, de chegar, por exemplo, num site de uma companhia, de uma agência, vamos supor, a Infinity, por exemplo. Você entra lá e existe um formulário que você precisa preencher. As pessoas preenchem aquilo de qualquer jeito, né? Já começa o erro aí, você já começa a filtrar quem fala e quem não fala no currículo, né? Porque você tem lá informação, sei lá, tá perguntando, sei lá, address. A pessoa coloca qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa. Você entendeu? Você fala, oi? Tipo, E às vezes... address, o que tá escrito aqui? Você já começa a filtrar a pessoa, se ela sabe preencher o currículo em inglês, dali. Você entendeu? Pois é. Às vezes tem gente que naquele processo ali já não é nem chamada, claro que né? Não. Claro e aí a pessoa não entende, ela já acha que foi a agência que é grossa, estúpida, que não responde. Sim. Enfim, aí... E, por exemplo, um e-mail mesmo, assim, um best regards, algum padrão de e-mail, sabe? De mensagem, as pessoas não têm muito esse cuidado, esse jeito de lidar com a própria vida, né? Com o próprio futuro. Eu acho que é simancol a palavra, né, Fabrício? As pessoas estão muito sem simancol. Elas estão achando que tudo dá pra passar pano, que tudo dá pra fingir. Hoje em dia tá todo mundo muito empoderado, né? Todo mundo é muito a bola toda. Você já dá aula há bastante tempo e você dá aula para muita gente jovem, né? Que quer ir embora do Brasil e tal. Sim. Qual é esse perfil de aluno que você convive mais? Assim? É engraçado porque as pessoas que querem ir para fora, e elas sabem isso desde muito jovens, são as mais aplicadas. Porque elas já veem o futuro delas, então elas sabem que aquilo é necessário. Eu tenho aluno de tudo que é tipo, né? Eu tenho um aluno que tá ali porque o pai tá pagando, e aí ele ainda não dá valor àquela oportunidade que ele tá tendo. Mas, especificamente essa galera que já tem aí o futuro planejado, o futuro construído, eles sabem que isso vai mudar a vida deles. Tem gente que quer morar no Canadá, gente que quer morar nos Estados Unidos, gente que quer ir pra Europa. Enfim, eles usufruem de todo o tempo que eles têm comigo de uma maneira muito bacana. E assim, dá gosto da Eles aula, são jovens de coisa. que idade, Vinícius? Olha, tem de 15, tem gente que eu até me surpreendo. Eu tenho uma aluna, a Marina, ela tem 13 anos de idade e ela já tem na cabeça dela de que ela quer morar pra fora, que ela não gosta de morar no Brasil, os pais super incentivam e ela é ótima. Ótima. Essas meninas já chegam com o plano traçado, assim. Você diz de linguística ou você diz da ideia deles? Da ideia deles. Sim, é uma coisa muito louca, né? Eu fico, gente, com 13 anos já sabe o que é da vida, demorei pra pegar o meu. Na verdade, eu acho que eles sabem o que eles não querem, né? Eu acho que é uma mistura de tudo, Fá. Eles têm muita certeza já do que é certo e o que é errado pra vida deles. E eu acho isso admirável, assim. Eu nunca pensei que, às vezes, sabe, jovens de 13, 14, 15 anos pudessem estar me ensinando tanto, sabe? Eu vejo muito, caramba, já é tão maduro, sabe, pra idade que eles têm. E é o que eu tava te falando, dá gosto da aula pra esse tipo de pessoa, porque você vê que tudo que você tá falando, a pessoa tá anotando cada detalhe. E que realmente você vai fazer um diferencial na vida deles. Enfim, é muito bom ser professor por causa disso, né? Porque você toca a pessoa de uma maneira, né? De um jeito. E você vai levar essa pessoa pra vida toda. E o que não é muito diferente da nossa área, porque as pessoas que a gente conheceu e que a gente conhece ao longo desse nosso caminho, que a gente sabe que realmente querem ir embora, querem ganhar em dólar, querem morar fora, enfim. Todos os nossos amigos, porque a gente tem muitos amigos em comum, a gente viu que se dedicaram e conquistaram suas coisas, né? Com certeza. Mas é engraçado que você pega, sei lá, a Verônica, o Hélio, todo mundo que era da nossa época, a Márcia, cada um tem um traço de personalidade muito marcante, né? Mas em comum, assim, eu acho que
todos queriam muito aquilo. Todos tinham muita certeza do que eles queriam. Tanto que todos quase com cargos muito bons, né? Quase tudo de chefia. E aí, na verdade, o idioma não vira uma barreira, né? Claro que não. Claro que, mas é isso que tá. O que a gente tá querendo dizer é: você traça um objetivo daquilo que você quer e você corre atrás. Você fazendo isso, você vai conseguir. Você vai conseguir. O que não dá é pra ficar tentando enganar os outros. Ficar perdendo tempo, seu, o meu, enfim, de gente importante. E entra no blacklist, né? Tu sabe que entra no blacklist, né? Meu Deus, a pessoa aqui não. Nunca mais. E aí, uma armadura fala com a outra, e aí quando você vê, você já não tá conseguindo emprego em nada. Pois é. Na verdade, entre as próprias agências existe também essa... blacklist. Essa blacklist. Vamos colocar aí, né? Então, gente, dica, hein? Não entrem pro blacklist. Não mintam. Vão pra entrevista garantindo quem vocês são. Quando que você entendeu na tua trajetória que você queria lecionar? Bom, foi logo depois que eu voltei, né? Eu fiz 2007, 2008, 2009. Eu já tinha feito, na época, faculdade 1 ano de jornalismo. Eu parei o jornalismo, na época, meu pai que me ajudava, meu pai estava sem condições. E bateu muito certinho, porque eu fui muito novo pro navio, né? Eu tinha 19 anos. Fabrício me explorava, gente. Ele queria me colocar com 16, mentira. E aí, eu fui muito novinho. E eu agradeço eu ter ido novo, porque quando eu voltei, eu ainda era jovem. Então, deu para reiniciar tudo. Eu sabia que eu gostava de me comunicar. E aí, logo que eu voltei do navio, eu fiz a minha faculdade de comunicação social, né? Eu sou formado em cinema, primeiramente. Só que enquanto eu fazia a faculdade de cinema e audiovisual, eu já dava aula de inglês, porque eu já tinha tido experiência fora, porque eu já era formado. E ali eu me encontrei professor. Eu falei, eu adoro cinema, mas eu quero... Eu descobri que eu sou uma pessoa que eu gosto de gente. Eu gosto de estar... É que nem você, né? Eu gosto de estar com gente, eu gosto de conversar, eu gosto de trocar ideia, eu gosto de ouvir, eu gosto de falar. E eu me vejo muito fazendo isso que eu faço. Bom, faço há 13 anos já, né? E aí eu me formei. Fui fazer letras, fui me aprimorar, fazer minha pós-graduação. E eu gosto muito do que eu faço. No navio, foi difícil a experiência como shop seller? Você já tinha esse perfil de vendas? Olha, o primeiro contrato sempre é um baque, né? Ainda mais que eu fui muito novo. Eu, às vezes, sabia, eu não sei. Bom, você deve acontecer toda hora. Você não se pega, às vezes, podia fazer um contratinho, né? Eu vou, depois eu volto. Você se pega, às vezes, assim? Já tive períodos. Mas, eu me pego de vez em quando. Hoje não. Então, mas é que eu já tô casado, né? Eu sei bem como... Então, aí eu fico, não sei. Mas assim, respondendo a tua pergunta, o primeiro contrato, e isso assim, pra qualquer um, na minha opinião, sempre, por mais que a gente tenha agora toda a preparação da Deck 4, que, meu Deus, isso é muito adianto. Como eu queria ter tido a Deck 4 antes, isso adianta muito. Mesmo a gente tem toda a parte educacional, todo o preparatório, você estando lá, você vai se surpreender com muita coisa. Então, foi a primeira vez que eu tinha ido pra fora. Eu canceriano nato, longe da minha mãe. E muito novo. Nossa, eu lembro que na primeira semana eu chorava todo dia. Tanto que o meu apelido, os búlgaros, acho que eu nunca te contei isso, o meu apelido era Winnie the Pooh, que era o ursinho Puff, né? Era o meu apelido. Porque eu era o ursinho, eu era o mais novo, eu tava sempre chorando, tava sempre... Mas aí depois que você faz o segundo contrato, aí tu já fica... peguei as manhas já. Aí quando tu faz o terceiro, já sinto o rei, né? Já entendo tudo isso aqui. Então, eu acho que o primeiro sempre é o mais difícil. Mas nada que você não consiga se acostumar. E aí você vai, volta pra casa, fica 2, 3 meses, pega toda aquela energia, se renova pra voltar com bola pra frente. Pra você não foi uma experiência pra ganhar dinheiro? Na verdade, pra mim, foi uma experiência de conhecer o mundo. Eu tinha 19 anos, eu tava muito bem, morando com meu pai, com a minha mãe, todo mundo pagando minhas contas, eu não tinha necessidade financeira, não tava precisando de grana. Claro que assim, veio e foi muito bom, né? Mas é que o primeiro contrato eu gastei muito, né? Os primeiros portes, a gente vai... Imagina, 19 anos com dinheiro no bolso, tá lá numa loja, eu vou comprar, tenho dinheiro. Então assim, mas eu digo que pra mim foi muito mais, agregou muito mais culturalmente do que financeiramente. Eu sei que tem pessoas que vão muito focadas, eu preciso juntar e conseguem, né? A gente tem aí vários amigos em comum, a Júlia comprou apartamento, enfim. Mas pra mim
pro Vinícius me agregou muito culturalmente. As memórias que eu tenho dos lugares que eu visitei e das situações que eu vivi dentro do navio, assim, ficam até hoje. Imagina, eu desembarquei a última vez final de 2009. Então já fazem 12 anos. Eu acho muito legal essa coisa de você embarcar muito cedo. Muitas pessoas tiveram essa oportunidade, porque você consegue aproveitar as oportunidades, consegue aproveitar essas chances que a vida está te dando de uma outra maneira. Você ainda volta e você ainda tem muita coisa pela frente. É que abre a tua cabeça, né, Fá? Eu acho que quando a gente embarca, a gente volta com uma outra cabeça. Uma outra cabeça. E você acaba fazendo tudo, eu não sei, você acaba fazendo tudo melhor. Porque acho que você tem tão pouco tempo que você, quando tem o tempo, você vivencia aquilo de uma maneira muito intensa. Então, hoje em dia, eu almoço em horário correto, eu sei que eu não posso ficar demorando muito. Sabe assim, eu fiquei uma coisa meio militar do navio, eu tenho isso até hoje. E eu acho que isso é muito bom, porque eu me tornei uma pessoa muito organizada, competente naquilo que eu faço, e eu não gosto de fazer trabalho meia boca, porque você sabe que no navio não dá pra fazer trabalho meia boca. E eu acho que isso enraizou dentro das minhas características hoje de personalidade. Você acha que isso trouxe uma vibe diferente na tua relação com a tua família? Olha... Você sempre foi muito apegado aos seus pais. Então, mas agora eu vou contar uma história. Meu primeiro contrato foi assim. Eu tinha um amigo que estava embarcado, o Cauê, lembra do Cauê? Lembro. O Cauê estava embarcado no MSC Harmonia. Aí qual que era a minha lógica? Eu vou pro navio que o meu amigo tá. Só que esse navio, ele não fazia Santos. Ele só fazia Rio de Janeiro. Eu falei, mas eu vou estar perto do meu amigo, vou. Fabrício, eu vou pra esse, tá bom? Tá bom, beleza. Você já foi aprovada, a Francesca gostou de você, vamos aí. Tá bom. Gente, foi a pior coisa que eu fiz. Porque o Cauê trabalhava no restaurante, eu era do shopping, eu nunca vi o Caê e eu nunca vinha pra Santos ver minha família. Então, assim, eu devia ter pego um navio que vinha pra Santos. E aí, depois, nos meus outros 2 navios que eu fiz, o Música e o Ópera e depois o Música, aí já vinha os 2 pra Santos. Aí era bem melhor, assim. Mas é aquela normal, gente. Sente falta de casa. Pra quem é apegado à família, eu, você, a gente sente falta da mãe. Liga chorando no dia do Natal. Ai, mãe. Liga chorando no dia do Natal. Do Ano Novo não, porque do Ano Novo é festa. A gente adora, né? Ano Novo é festa, então a gente adora. Mas no Natal eu lembro que eu ficava bem sensível. Mas a tua relação depois... Porque muita gente aprende nesse desligamento, né, nesse momento de solidão, a repensar o valor da família. Sim. Né? E assim, a família também repara muito esse nosso crescimento precoce, porque... Não, o meu pai, ele ficou desacreditado, assim, depois que eu voltei. Ele percebia a diferença em mim, na minha personalidade. Mas você sabe que eu acho que foi mais difícil pra ele do que pra mim. Pra mim foi difícil, mas eu percebia no telefone a minha mãe e meu pai sentindo muita saudade. Muita, muita, muita saudade. Mas eu acho que foi bom, foi válido. Eu até hoje, 20 anos, esporadicamente embarcando e tal, a minha mãe tem dificuldade se eu falo que eu vou viajar, que eu vou ficar um tempo a bordo. Porque é um tempo, né, que a gente fica, não tem jeito, não tem jeito. Eu fiz contratos de 6 meses, mas tem gente que fica 9 meses, né? E vender pra você nunca foi uma questão? Não, sempre foi de boa? Não. Eu nem sei se fazem isso ainda. Na minha época foi feita uma prova pra ver qual era a loja que tinha mais o seu perfil. Aí na minha época eu já caí direto na perfumaria. Claro. Eu adorava trabalhar com grandes marcas. Eu aprendi muito. Tinha a Elka Petrov, que era a búlgara que trabalhava junto comigo. Ela tinha anos de experiência. Tanto que depois que a minha manager saiu pra Terenê, ela que ficou no lugar. E ela me ensinou muito de aroma, de essência. E hoje em dia eu sinto um cheiro, só sei qual é o perfume. Olha só. Muito louco, né? Que muito legal. louco. Mas é a loja que mais bomba, viu, gente, em temporada brasileira. Então quem for ficar na perfumaria na temporada brasileira já sabe que é o que vai trabalhar mais. Mas você nunca foi preguiçoso? Nunca fui preguiçoso, eu adorava. Trabalhar pra você sempre... Eu adorava ficar ali. Eu adorava, imagina. Eu achava um close. E você gostava... E você
como era o ritmo de trabalhar, sair pro porto, voltar, e as Olha, festas na cabine? A questão é a seguinte, se você vai entrar de shopping, você já vai vir entrar mal visto, tá? Porque o povo vai falar que você não faz nada, que a tua vida é muito fácil, que você é Patricinha Mauricinho. Não é bem assim, tá? Todo mundo trabalha muito. É que assim, o shopping não pode mais ficar aberto quando você tá atracado num porto, né? Quando você tá atracado, existem leis que pedem para o shopping fechar. Mas às vezes a gente trabalha, a gente tem que fazer loading, que é tipo de pegar cargo, fazer a parte de limpeza interna, entendeu? Claro que quando a gente está de folga, é ótimo, porque a gente tem basicamente o mesmo tempo de conhecer que os passageiros. Quando tem overnight, pega um dia de folga. Buenos Aires, saudades. Enfim, mas trabalha bastante, entendeu? Quem fica em joalheria tem que estudar sobre as pedras, tem que fazer. Joalheria também é bem responsa, entendeu? Mas, nossa, eu adorava. E eu usava muito inglês. Todo tempo eu usava inglês para falar com a minha chefia. Mesmo em temporada brasileira, às vezes tem gringo, então você tem que utilizar. Eu não falava italiano na época, então o inglês era o meu único idioma que eu conseguia me comunicar com os oficiais, entendeu? Então. Conta pra mim como é que você produziu e pensou esse primeiro módulo básico de inglês da Deckford. Olha, eu tentei, foram 40 aulas e fiz com muito carinho, muita dedicação. E eu pensei assim, o cara, ele precisa ter um mínimo para conseguir se comunicar. O mínimo para você se comunicar é o quê? É conseguir fazer uma nuance entre presente, passado e futuro. Então, tudo isso a gente já vai ter dentro do curso básico. E aí depois tem os outros módulos, né? O intermediário, a parte do avançado. E isso daí só vai fazer com que você fique cada vez melhor. Mas a maneira de estruturar foi dessa maneira. Eu queria fazer, trabalhar com vocabulário, trabalhar com frases funcionais, que o cara conseguisse sair bem na entrevista. E ele conseguisse fazer essas nuances de passar por todos os tempos verbais. Claro, não todos, porque são só 40 aulas, né, o nível básico, mas os principais. Que ele conseguisse ter a segurança e ter o conhecimento para conseguir sair bem na entrevista. Você acha, por exemplo, que se o cara escreve 10, 15 sentenças, decora essas sentenças para passar numa entrevista, você acha que pode ser um caminho? Ou você acha que pode Cara, ser... eu acho que isso é uma furada. É? Eu acho que quem te promete isso, tipo, decora essa frase que vai ter tudo certo, meu, você não sabe o que a pessoa que tá te recrutando vai perguntar. Tell me about yourself. What do you wanna know? You know a lot about me. Não, a pessoa faz uma pergunta dessa. Não, vou falar da entrevista. A pessoa, você se prepara, 20 perguntas direitinho, as respostas, aí o cara solta fale-me sobre você. Exatamente. E aí, como é que... Eu acho que essa coisa de você tentar decorar a frase pronta é furada. Nada melhor do que você ter a segurança de que realmente você sabe. Porque senão pode acontecer isso. O cara foge ali do que você já tinha ensaiado e aí vai cair na farsa de novo. Não adianta tentar disfarçar. Eles vão perceber se você não fala inglês. Blacklist. Lembra da blacklist. Sabe o que eu queria perguntar pra você? Que você é um cara todo bonitão. Já fui mais, né? Todo solar. Passou dos 30, já deu uma piorada. Como é que foram as questões dos relacionamentos a bordo? Ai, gente, como assim dos relacionamentos não teve um relacionamento... não. Para de romance, não tive romance, porque no meu primeiro contrato eu namorava. É verdade. No meu primeiro eu namorava o Alexandre, então no primeiro, mas aí nos outros dois eu já tava solteiro, aí foi melhor. Não teve romance. Até porque não dá pra ter romance. Não tem gente que dá, viu? Se tu mirar na pessoa certa, tu nem trabalha mais. Mas assim, tem uns affairzinhos, né? Sempre tem uns affairzinhos. E aí dava pra usar o inglês ou era em português mesmo? Olha, o inglês sempre dá pra usar pra tudo, é que às vezes você não vai conversar muito. Entendeu? Entendi. Às vezes você não vai conversar muito, mas rola de tudo. E é engraçado. Mas você sabe, agora a gente tá falando sobre isso brincando, mas é verdade que quando você tá ali, né, que é como se fosse um Big Brother, né? Que ali, todo mundo sabe da vida de todo mundo, você conhece todo mundo. Se você não sabe muito bem da vida, você já viu ele de vista, você sabe qual é o departamento que ele trabalha. Você vê ali milhões de nacionalidades, e aí você vê, tipo, várias pessoas gringas, você fala, caramba, e tá me dando bola?
Não tô acreditando que esse italiano bonitão tá me dando bola. Às vezes você acha que ninguém quer te dar bola aqui no Brasil, e aí quando você vê tá um gringo lindo olhando pra você, você fala, nossa, eu tenho essa moral mesmo, hein? Acontece. E isso é bem louco, assim, de você realizar isso e depois entender que isso é uma coisa rotineira na sua vida, que faz parte. Rotineira? Sério? Quando você tá... Essas cantadas de italiano bonitão é rotineira? De italiano, de francês, de espanhol. Nossa, teu embarque foi melhor que o meu? Quantos anos tu ficou? Não, tá explicado muita coisa então, gente. A minha vida não foi tão agitada assim. Depois falou que shopping não trabalha, viu? Não, mas vocês ganham muito mais cantada. Muito mais cantada no shopping. Então, muito mais... que é aquela coisa, né? A gente tá sempre de terno, sempre nas lojas, né? Causa um impacto, né? Já tem aquela impressão de poder aquisitivo mais alto. Não vai? Tadinho, mal sabe. Aí a gente vai pra nossa cabine depois. Valeu a pena a experiência? Muito, muito. Assim, vá. Se prepare, claro, né? Devidamente. E vá. Se você não quiser ter esse trabalho para a vida inteira, ok, é uma opção sua. Mas é aquilo que eu te disse, quer juntar uma grana? É legal, é uma grana que vai vir muito legal. Quer conhecer lugares? Lembre-se, você não é passageiro, você está trabalhando, mas sempre dá para conhecer um pouquinho, sabe? Eu acho que todo mundo tem que ter essa experiência fora do seu país. Eu acho que você vê novas nacionalidades, vê lugares diferentes, vê pessoas diferentes, com culturas diferentes, com pensamentos diferentes, praticar os idiomas, aprender novas coisas, eu acho que isso só te agrega. E se você não quiser fazer isso para a vida inteira, você pode ter certeza que trabalhar a bordo vai te deixar uma sementinha para ser uma pessoa bem melhor em terra. É verdade. Olha, gente, ficou linda essa frase no final, hein? Arrasou. Gente, eu quero agradecer demais esse papo com esse cara incrível, que eu sou fã de carteirinha, o Vini, nosso facilitador do inglês básico, intermediário, avançado, um cara que tá com a gente desde o comecinho do projeto da Deck4, e se esse projeto ele tá mais bonito, é porque o Vinícius faz parte dele. Obrigado, Fá. Obrigado, você sabe a gratidão por tudo que você fez por mim, pela minha vida, pela nossa amizade profissional, de palhaçada, pessoal, de tudo. Para por aqui. Hot Kisses. Beijo, gente. Assistam as aulas, tá? Por favor, eu não tô aqui só pra ficar jogando papo furado, não. Assistam as aulas. Tchau. Tchau.